Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais uma entrevista, dessa vez com o nosso primeiro casal, o André e a Cristina Ribeiro. O André é brasileiro, a Cristina alemã. Eles são pais da Lana e do Joshua. O Joshua, que eu tenho que fazer um comentário, que o nome dele é Joshua Elias. Tamo junto, Joshua. É uma alegria estar falando com eles. O André deu aula gente na nossa escola de candidatos, na Globe Mission. Ele é missionário da Globe Mission, né? Mora há quase 11 anos no Brasil, já morou na Alemanha. Eles são cofundadores da Voz que Clama e fundadores e diretores da Oficina de Famílias em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O André é professor de teologia e a Cristina é professora de inglês. Eles fazem parte da igreja de Basileia, em São Gonçalo. Tem até aquele detalhe, né, André, que você chegou a comentar com a gente, que São Gonçalo é a cidade mais evangélica do Brasil. Mas ela não reflete muito isso, né? Você tinha comentado. Mas vamos começar, já que a gente está com um casal aqui hoje, vamos começar falando disso, né? Quais são as dificuldades e as coisas boas também que acontecem com um casal que é transcultural, né? Um casamento transcultural. O que vocês têm para deixar para o pessoal? Então, assim, essa questão do casamento transcultural é uma coisa bem legal, assim, é uma aventura, né? Eu acho que a gente pode dizer isso. Assim, tem dificuldades, mas eu creio que, assim, eu não quero iludir ninguém, né? Mas eu acho que se você tiver preparado e fazer o dever de casa, né? Porque a gente pensa que um casamento assim, né, que não seja transcultural, né, você tem duas pessoas juntas. Isso também já você já tem uma questão aí, né? Então, para muita gente já não é muito fácil. E aí você adiciona esse elemento transcultural de língua, não só a língua, mas também a cultura, né? Que eu acho que às vezes pega mais do que a língua. Então, assim, a princípio pode ser desafiante, mas eu acho que você tendo muita comunicação, né, e essa questão de você amando mesmo a pessoa, você sabendo mesmo que é essa pessoa que Deus colocou do seu lado, né, para andar na vida contigo. Então, eu acho que isso, né, o amor supera essas barreiras e você vai aprendendo, né? Então, assim, uma coisa que pode ser mais difícil acaba se tornando, assim, uma grande aventura, né. No nosso caso foi super tranquilo, a gente não teve nenhum problema, não tivemos, assim, nenhum choque cultural, nada muito complicado, assim. A questão de no casamento a gente teve uns problemas com documentação, porque você tinha que traduzir documento e tal, mas essas coisas, assim, foram trâmites normais, né. Mas, foi, assim, tem sido muito bom, a gente conseguiu tirar de letra sem nenhuma dificuldade, e a gente né, tem aí um tempo aí muito bom já, vai fazer 13 anos de casamento e tem sido muito bem. Uhum, para nós tem sido um presente mesmo, né? E assim eu vejo quando Deus prepara, as coisas simplesmente se encaixam, né? Então, não depende da cultura, não depende da língua, nem das circunstâncias, mas é Deus que junta, Deus que une o casal, né? E eu vejo que a gente acaba criando uma terceira cultura, uma cultura familiar, que é diferente das culturas de cada um de nós, né? Assim, com a língua, no início a gente falou só inglês, depois a gente mudou para português, hoje a gente fala português, inglês, às vezes um pouquinho, não, inglês não, nem tanto, mas alemão, né, a gente fala em casa, e a comida também vira uma mistura, né, a gente cozinha um dia comida brasileira, um dia comida alemã, né, e assim, para nós tem sido bem legal, um presente mesmo de Deus, né. Uhum. E até mesmo, assim, algumas coisas, elas contam como positivas, né, quando você tem, você acaba tendo um entendimento muito maior, não só da relação, como também da própria vida, da sua cultura onde você vive, por exemplo, né. Eu tenho contato muito próximo com a cultura alemã, eu gosto da cultura alemã, então, assim, eu consigo entender a cultura e isso também me faz ver a minha cultura também, porque às vezes quando você
é de um lugar, um relacionamento assim, só monocultural, você acaba não percebendo a outra cultura, não acaba percebendo a diferença, né? Você acha que tudo é daquele jeito. E quando você vive dentro dessas duas culturas, não é? Você consegue perceber tanto coisas boas como coisas ruins da cultura. E isso é um adendo, né, a nosso favor, porque você consegue começar a trabalhar. Às vezes eu movimento muito mais como alemão em alguns pontos do que como brasileiro. E em alguns pontos eu sou mais brasileiro do que alemão. Então, assim, e aí você vai fazendo meio que um ping-pong nesse daí, isso é legal. A gente sempre fala que a gente é cidadão do céu, então essa coisa de países, culturas, né, já acaba se diluindo um pouquinho quando a gente tem a cultura do reino, né? Então é bem legal, assim. Nossa, Cristina, você falou uma coisa que no episódio que eu gravei com o Caleb, né, da Simple Mobilize, a gente falou exatamente isso, né? Quando nós entendemos que nós não somos daqui, né, se acostumar, se aculturar, é muito mais fácil, né? A gente entender que, opa, não, aqui eu tenho um propósito de vida, então eu preciso atentar a esse propósito. Mas né, e vocês têm um casal de filhos, como que é para os pais, assim, trazer os filhos, né, porque os pais foram chamados, os filhos ainda nem sabem disso, né, quando nascem. Então, como que é trazer os filhos para fazer parte da missão, assim, desde o começo? Assim, o que a gente faz eles já estão inseridos, né, dentro dessa vida da família, né, no caso de missões, né, nós somos um casal de missionários, né, essa é a essência nossa. Então, assim, então nossos filhos, eles já são inseridos dentro dessa temática, dentro dessa vida. Isso é uma cosmovisão, né? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, Lana, nós levamos uma equipe para as Olimpíadas de Londres 2012. Nós lideramos uma equipe de jovens, de adolescentes, e Lana tinha 1 ano. Ela fez a festa de aniversário dela lá, né? Então, assim, inclusive ela até ganhou uma mala num sorteio, que a gente participava de uma escola de missões na época, e eles foram sortear lá no meio de tanta gente, Lana ganha a mala. E a pessoa ora, falou que quem ganhasse essa mala ia ser um missionário, ia viajar o mundo, e de repente ela ganha a mala, e assim, a mala da viagem dela estava garantida. E nós fomos para Londres, né, e foi um tempo bem legal. Então, assim, é a mesma coisa com o Joshua também. Então, a gente tenta não desvincular e vai explicando, né, para eles, mas eles estão adaptados, eles estão participando daquela vida, daquela cultura. Claro que, assim, a gente não sabe se eles vão seguir, se eles, daqui mais na frente eu vou ser missionário, não. Isso a gente tem, assim, uma liberdade bem legal, porque a gente cria eles para o reino. E a gente entende também que, necessariamente, você pode servir o reino. A gente não tem muito essa dicotomia, né, de sagrado e secular. Você tem uma profissão, ser missionário é sagrado e, por exemplo, ser um advogado, ser um cientista, ou sei lá, alguma coisa assim, não é. Isso é secular. Então, para a gente não tem essa separação. Então, para nós, a gente está criando filhos que possam refletir o reino de Deus na Terra, né, que possam ser agentes de transformação na geração deles. Essa é a visão que a gente tem, assim, de criação de filhos. Concordo plenamente. Eu também acho que para eles é natural, eles nem percebem que isso é algo tão diferente, né? Eles têm vivido isso desde que nasceram, sempre vão para qualquer lugar com a gente, e eles amam viajar. São eles que estão reclamando agora que eles não estão viajando mais, já estão querendo ir para o aeroporto de novo, né? E para eles tem sido uma aventura. Eles percebem as diferenças entre as culturas, né? Às vezes falam que sentem vontade de ir para a Alemanha, né? Ou às vezes eles querem uma comida diferente, eles não têm dificuldade de provar coisas novas. E também com as línguas eu vejo que é bem enriquecedor, né? E assim, eu acho que para eles tem sido algo totalmente natural. E a gente não tenta, a gente não exclui eles de qualquer coisa, né? Sempre leva eles para reuniões de oração, para escola de missões, para viagens, eles estão sempre com a gente, então
tem sido legal. Um negócio de família, né? Uhum, Todo sim. mundo junto. Legal, a Alana já ganhou esse presente, né, André? Existem alguns livros que falam que tem algumas figuras, né? Então já ganhou a mala, ixi, é porque Deus já estava falando, hein? É. Mais uma missionária aí no mundo. Uhum. Pessoal, como que a gente sabe que na Europa hoje teve alguns refugiados, né? E também teve uma, um êxodo de pessoas do islamismo, né? Muçulmanos mudando para lá. Eu lembro do André falar na escola, né, de alguns lugares na Alemanha que já tinham muitas representações, famílias que chegam e crescem ali naquele local. Então, como vocês também são da área do ensino, como que é? Vocês aconselham um missionário que vai para a Europa hoje estudar sobre povos não alcançados, se preparar para lidar com os muçulmanos? Porque a gente sabe e consegue ver isso naturalmente, né? Uhum. Sim, sim. É importante, né? Apesar assim, quando você vai para a Europa, para outra cultura, é sempre bom, independente do PNA, né? Povos não alcançados, eu vou falar um pouquinho antes sobre essa questão do elemento transcultural. Às vezes você vai para a Europa e muitos missionários vão para a Europa e você vai entrar numa cultura diferente, né? Dependendo do país que você for, mas assim, você vai estar numa cultura diferente. Então é sempre bom você ter um certo treinamento, um certo conhecimento cultural, estudar um pouco da cultura, algumas coisas que você que vai te ajudar muito na questão, principalmente na questão relacional, porque a cultura ela está ligada à relação. Então, se você chegar num ambiente, de repente, alguma coisa que você fala ou que você faz pode ser agressivo para aquela cultura. E às vezes para você é normal, para você estar na sua terra, no seu país, né? Por exemplo, tem pessoas que a Alemanha, por exemplo, a Alemanha, se você for morar na Alemanha, você tem que ter muita sensibilidade com a questão sobre o nazismo. No Brasil a gente acaba fazendo piadas, né, sobre o nazismo, o famoso Heil Hitler. Se você fizer isso na Alemanha, cara, você acabou com a relação, de repente, de onde você está. As pessoas vão te ver com outros olhos, entendeu? De repente até vão te evitar. Então, assim, é bem complicado, você precisa saber disso. E aí, entrando na questão do PNA, os povos não alcançados, sim, porque tem uma comunidade muito grande, né? Não só de muçulmanos, mas você tem muitos russos também, que não são necessariamente muçulmanos, né? Tem outras culturas, tem culturas, por exemplo, de outros países asiáticos, alguns muçulmanos, outros não. Então, assim, você precisa ter um entendimento, sim, de PNA e também perceber que PNA, povos não alcançados, o conceito tem mudado muito de alguns anos atrás, né? De que você vai para aquela culturazinha fechada, né? E você se prepara só para aquele lugar. De repente você está no meio de Berlim ou de cidades assim como Munique, né, Düsseldorf, lá na nossa região, e você vai lidar com essas pessoas. Você vai ter os dois ou vários tipos de grupos ali interagindo. Então, saber disso e de repente, se você tiver um chamado específico, um alvo específico para esses grupos, você precisa, assim, ter certo conhecimento. Apesar deles estarem num país aberto, como a Alemanha, né, que não seria o país de origem deles, mas eles têm eles carregam consigo, né, a sua cultura. E isso pode ser uma barreira se o missionário não tiver um entendimento, né, de como que funciona, por exemplo, a cabeça de um muçulmano, uma mulher, por exemplo, abordar um muçulmano. Então, assim, tem várias questões aí, e isso precisa de um certo conhecimento. Uhum. Eu creio que também é uma questão talvez um pouco diferente do Brasil, porque o Brasil tem uma cultura com uma língua só, né? Uma cultura bem unificada. E quando você vai para a Europa, você vai encontrar muitos povos diferentes, assim, muitas línguas diferentes, né? E hoje em dia ainda mais, você vai encontrar
muçulmanos, né, ali que tem uma cultura totalmente diferente da cultura alemã. E eu vejo que muitos alemães não aprenderam muito como comunicar o evangelho para as pessoas de uma forma diferente, né? Eu vejo que o movimento hoje está sendo que as pessoas começam a estudar mais sobre isso, tentam construir pontes, né, de comunicação, começando com Abraão, né? Assim, falando sobre as origens, né, onde que os povos, né, as pessoas se encontram, né, nas religiões diferentes, e eu creio que a gente precisa, como cristãos em geral, a gente precisa ter conhecimento nessas áreas, até para alcançar essas pessoas, né? Senão a gente só cria barreiras, a gente cria uma falta de entendimento, a gente cria, né, conflitos entre entre os diferentes povos, né? Que a gente está vendo hoje, né? Muito na Terra, né, acontecendo. E eu creio que, como missionário, você sempre precisa se preparar para várias culturas. É até um benefício você falar diferentes línguas, né? Eu vejo isso algo que precisa talvez se desenvolver mais no meio brasileiro, né, de missões. A maioria fala português e aprende um pouquinho de inglês, né, chega lá e tenta conversar um pouquinho, acaba se juntando de novo com brasileiros que moram no país e cria um grupinho, assim, né, porque é a própria cultura. Brasil é uma cultura de grupo, né, e um brasileiro na Alemanha ou na Itália sem feijão e arroz, procura um lugar onde que tem feijão. Então, infelizmente, acaba às vezes se juntando só com os brasileiros e não alcança o povo estranho, vamos dizer assim, né? As pessoas que comem batata ou comem, sei lá, né? Chucrute. Que são às vezes, né, bem diferentes. E eu creio que as pessoas que vieram de outros países, né, principalmente assim da Turquia ou do Paquistão ou da África, que moram na Alemanha, precisam ser alcançados. É um povo que Deus enviou para esse local, talvez porque a Europa enviou poucos missionários, né? Deus mandou as pessoas para serem alcançados para lá, né? Então hoje você abre a porta e encontra, sei lá, 20 países diferentes. Então eu creio que é importante, sim. Isso que a Cris falou, assim, na questão nossa, principalmente específica nossa, de brasileiros, né, a gente saber falar a língua, né, isso é bem importante hoje, porque às vezes a gente tem alguns brasileiros amigos que também eles queriam ir, queriam fazer, mas às vezes nem inglês eles falam, né, e aí isso limita, então muita gente acaba ficando com medo, acaba ficando, né, esperando o dia que, sei lá, tiver receber um dom aí para falar a língua, então você às vezes vai precisar se preparar, vai precisar entrar num curso de língua de inglesa, principalmente o inglês. Tem muitos lugares na Europa, países, né, que você, falando inglês, você vai se comunicar com qualquer pessoa. A França geralmente tem uns probleminhas que eles não gostam muito do inglês, mas isso, sim, dependendo da região também não vai ter muito, né? Os franceses acabam também sendo receptivos, mas, assim, essa questão da língua é muito chave, porque isso vai te ajudar no país, vai te ajudar a comunicar com as pessoas e a realmente não fazer isso que a Cris falou, que a gente observa muito, né, de que os brasileiros acabam indo e procurando lugares brasileiros, que é comida brasileira, e isso é um elemento cultural já. Então, as pessoas da terra, elas estão observando a gente. E se elas te observam e elas veem que você está naquele lugar, mas a sua vida, né, a sua cosmovisão, as suas atitudes, as suas preferências não valoriza a terra, então ele já olha para você meio assim. Isso já aumenta aquele estigma de estrangeiro. Então, quando você chega na terra e você tenta, por mais que se você não sabe falar a língua, começa a falar errado mesmo. Eles vão gostar disso. Eles vão ver que você está querendo aprender, eles vão ver isso como algo positivo, entendeu? Em vez de você se afastar e procurar gente que fala a língua, você tentar furar esse bloqueio, falar a língua, tentar aproximar das pessoas, tentar comer a comida,
da terra. Então, isso abre portas. E na questão dos povos, né, de diferentes culturas, por exemplo, turcos, os muçulmanos de outros países, a mesma coisa também. Por exemplo, os turcos, eles são bastante abertos, né? São muito brincalhões, até lembram um pouco, eles são bem assim irreverentes, até mesmo com brasileiros. Então, assim, é muito parecido com o carioca, por exemplo, né? Muitos turcos são, então essa nova geração agora. Só que, assim, eu preciso entender isso, porque se um turco chega e começa a fazer zoeira, brincadeira, e eu não entender muito disso, então eu vou me ofender, eu vou, entendeu? E isso é um ponto, uma questão. Acho que até para a questão de adaptação no outro país, eu posso falar da minha própria experiência, né? Quando eu vim para o Brasil, eu fiz assim, quase que um voto. Falei, Deus, eu não quero ter amigos alemães aqui no país. Não quero, eu não quero falar alemão por um bom tempo. Quero entender a cultura brasileira, quero amar essas pessoas, quero servir o Brasil, né? Eu quero comer a comida, entender como que as pessoas pensam, né? Isso tem me ajudado muito. Eu aprendi português em poucos meses, né? Começando com crianças, trabalhando com crianças, eles são ótimos professores. Se você for para um outro país, procura crianças, porque eles são bem pacientes e eles são bem honestos também. Eles vão falar para você, tia, você falou errado. Um adulto talvez vai rir da sua cara, não vai falar nada, né? Então, é bom aprender com crianças e isso abre portas. Você não vai ter essa barreira, primeiro, na sua mente, você não vai começar a achar, assim, criar alguns conceitos, né? Ah, o brasileiro é assim, o alemão é assim, porque você não conhece bem, né, profundamente, você não vai ter esse problema. Você vai entender, você vai perguntar, oh, por que que você faz aquilo? Por que que você, sei lá, né, um exemplo do Brasil, por que que você joga o papel higiênico na lixeira e não no vaso? Que é uma cultura bem diferente da Alemanha. Se você jogar o seu papel higiênico sujo na lixeira do lado, isso é uma ofensa. Então, o alemão não faz isso, o europeu, né, em geral, não faz isso. Então, para entender isso, você tem que perguntar, né? Você tem que querer entender. Primeiro, você chega no país não para ensinar, mas para ser ensinado, para aprender. Você chega como um estudante da cultura. Então, no primeiro ano, eu acho que nem vale a pena pensar assim, cara, eu vou chegar aqui para ensinar. Eu sou, né, eu fiz teologia, agora sei tudo, vou chegar nessa cultura toda corrompida, vou trazer o evangelho, todo mundo vai se converter. Não, você vai chegar lá, vai sentar, observar, você vai tentar entender como que as coisas funcionam, vai ganhar amizade, né, confiança, e depois você pode começar, né? Então, é um pouco diferente, né? Às vezes a gente é ensinado que o missionário vai para o campo todo preparado, com aquele super-herói, com mochila e facão e Bíblia, né? Vai no meio do mato falar da Bíblia, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente está entendendo que você sempre vai ser professor, mas também aluno. E em missões transculturais, você precisa ser aluno primeiro, né? Cristina, tem, além da mochila e do facão, tem o fato de passar fome e dormir no chão também, que o missionário tem que passar por esses pré-requisitos, senão ele nem é um missionário. Mas, brincadeira à parte, eu acho que é legal vocês terem falado disso, da cultura, de aprender, né? Também porque vocês são professores, né? E tradicionalmente existe uma separação, né, entre os dons, né? Parece que o missionário ele não dá bem com nenhum outro dom. O mestre se dá bem com o pastor, que dá bem com outra pessoa, mas o missionário parece que ele fica escanteado. E como que é para vocês, né, conciliar isso de ser um mestre e também um missionário e mostrar que isso é factível? Para nós, assim, como eu falei no início em relação à questão da família, é a mesma relação nossa em relação assim, à vocação, né? Nós somos professores, né? Eu dou aula de teologia, de filosofia, né? A Cris
também dá aula de inglês na escola, para um curso bilíngue, para uma escola bilíngue. Ela também trabalha na área da cultura, da arte, né? Ela vai falar um pouco disso também, né? Então, assim, para a gente, assim, não tem essa separação, né? A gente até nem fica assim, falando, eu sou missionário, missionário, missionário. A gente nem lembra disso, que a gente é missionário, porque, na verdade, nós somos filhos, né? Acho que missionário mais é aquela função que você tem, assim, mais formal, de por que você está, o que você está fazendo no Brasil? Beleza, eu estou no Brasil porque eu sou missionário da missão Globe Mission. É mais para essas questões assim de formalidade, mas a gente não anda com a plaquinha de missionário por aí e assim. Então a gente vive para o reino, né? De forma integral, e a gente entende que aquilo que a gente faz, por exemplo, eu quando estou dando aula, quando estou ensinando, quando estou estudando, né? Eu estou na academia, ou seja lá onde for, aquilo é a minha vocação, né? Aquilo é a minha missão, é parte do que eu faço, né? Da minha vocação de chamado. Então, a gente trabalha, por exemplo, com a Oficina de Famílias, né? Que é uma organização que nós fundamos com alguns amigos aqui, opera nessa área social, terceiro setor, uma organização tudo certinha, organizada, fundada com o CNPJ e tudo, porque a gente entende que a gente quer entrar nas áreas da sociedade, e a gente atua nessa área da família, né? Você pensando ali no que os autores chamam isso, George chamam de os 7 montes, ou nós gostamos de falar 7 áreas de influência, né? Jocum tem um conceito muito assim, né? O Daryl Miller trabalha muito isso, né? Não só ele, mas outros também. Então, assim, para mim, quando estou estudando, quando estou dando aula, eu estou exercendo a missão. Eu estou vivendo estou executando a minha missão. Tanto quando eu estiver na ONG, fazendo, sei lá, um censo, ou indo trabalhando num projeto para uma comunidade, ou dando uma cesta básica, ou amparando uma família. Então, para mim, não tem diferença. Não tem diferença de eu estar dando uma aula, né, sobre filosofia, sobre teologia, para uma equipe de pessoas que eu estou discipulando, que eu estou cuidando, né, e fazendo, ou dando uma cesta básica, ou fazendo um estudo social, ou também ministrando na igreja, né? A gente atua também na igreja, nós somos líderes de alguns departamentos, uma igreja a igreja Basileia, que a gente serve, ajuda também com os amigos, pastores, né, o pastor Anderson e a pastora Cris. Então, assim, a gente não separa. O que a gente faz é a missão, é parte da missão. Uhum. Eu creio que é uma questão de se render completamente a Deus, né? E com todos os seus dons e deixar Ele te usar aonde que você for. E o coração seu tem que sempre ser de servo, né? Primeiro de filho, entendendo a identidade de filho, né? E depois você vai servir aonde que você for. E isso deixa você sem a necessidade de precisar usar um título para ter a sua verificação, né? Porque eu creio que quando você sabe quem você é e você vive esse relacionamento com Deus, né, e com as pessoas, você não depende de uma afirmação assim só por causa do seu título, né? E eu creio que assim, no nosso caso, a gente se dá super bem com pastores, né? A gente ou com mestres, ou com evangelistas, qualquer tipo de assim, né, pessoa que a gente trabalha junto, a gente não faz diferença quem tem que função, né? A gente trabalha em conjunto porque nós somos o corpo de Cristo, né? E então, claro que um vai ter um foco diferente do que o outro, mas isso é também uma coisa que enriquece o trabalho, né? Você vai se juntar, vai se completar. Então, acho maravilhoso poder trabalhar como mestre, influenciar pessoas, encorajar pessoas, ensinar pessoas, mas também amo ver como pastores estão cuidando das pessoas, né? E como evangelistas estão agindo e como profetas estão agindo. Então, acho que é a beleza que Deus criou em diferentes dons e funções, né? E sempre Você tem a trabalhei aqui. questão da arte, né? Você Sim. atua também.
É uma coisa que eu amo e que eu desenvolvi como uma língua que não depende de palavras é a pintura. Alguns anos atrás, Deus começou a falar comigo sobre essa questão que, assim, eu sempre gostei de pintar, né? Fiz desenho gráfico e tal, mas eu nunca trabalhei com isso. E Deus começou a falar comigo assim: por que que você não usa isso? Por que que você não desenvolve isso? Isso é para minha glória. Eu quero usar a arte para falar com pessoas, né? Isso para mim foi tipo, o quê? Estou fazendo algo errado em não usar esse dom meu, né? Porque era muito tímida, eu não gostava de mostrar nada de desenhos para ninguém. E eu comecei a desenvolver isso, e hoje eu vejo como que Deus pode usar as diferentes formas de arte para alcançar pessoas. Ainda mais nessa geração que é muito visual, isso é uma coisa muito preciosa. Eu tenho visto pessoas se convertendo através de quadros, sendo curadas, né? Assim, a gente vê coisas maravilhosas acontecendo que não teriam acontecido se eu tivesse apenas confiado: "Ah, Deus vai me usar com ensino", ó, né. Se eu tivesse limitado isso apenas a isso, né. Uhum. E a criatividade é algo, assim, que traz soluções para problemas que existem, né, tipo, a gente vê a questão da injustiça social, ó, a questão de, medo, diferentes emoções, assim, que às vezes são difíceis de serem expressados com palavras. Você pode usar um pincel ou uma caneta e você pode expressar isso, né? E a pessoa se identifica e começa a falar sobre isso. Eu usei a arte-terapia no orfanato, né, com meninas que sofreram abuso sexual. Isso foi maravilhoso, porque as meninas começaram a falar. Primeiro pintaram algo, depois começaram a abrir o coração, isso trouxe cura para elas, né? Então, eu vejo que um missionário hoje não precisa apenas saber, assim, conhecer a Bíblia e saber uma outra língua, mas também desenvolver tudo aquilo que Deus deu. É tipo uma caixa de ferramentas que você tem na sua vida. Talvez você sabe consertar cercas de jardim, ou você sabe construir armários, ou você sabe ensinar crianças, ou, né, qualquer coisa que seja, desenvolve isso ao máximo, porque quanto mais você se desenvolve, mais Deus pode te usar e pode alcançar pessoas, né. E às vezes a gente se limita muito, a gente pensa assim: "Ah, na igreja é só, pregar", né. Às vezes, no máximo, tem um louvor ainda, então um cristão padrão é aquele que ensina a palavra e toca violão, né. Mas eu vejo como que Deus pode curar pessoas ou evangelizar pessoas através da dança, por exemplo, ou da poesia, ou eu vi um exemplo de uma mulher que fez um bolo, ela fez um bolo em oração e falou assim: "Deus, eu quero dar esse bolo para minha vizinha, mostra para mim como que eu devo fazer esse bolo". Ela fez aquele bolo, levou para a vizinha e no momento que ela entregou aquele bolo, a vizinha começou a chorar, chorar, chorar e ela não entendeu nada. Depois ela falou assim: "Nossa, eu estava guardando uma raiva dentro do meu coração, porque minha avó faleceu de câncer e, você fez o bolo exatamente como que minha avó fazia esse bolo". E através desse bolo, eles tiveram uma conversa, a mulher abriu o coração, recebeu cura sobre esse trauma que ela sofreu, deu a vida para Jesus, né. E isso não teria acontecido se a mulher, né, tivesse pensado em usar um simples bolo, né, para abençoar alguém. Então os dons são bem importantes e Hum. E isso também rompe com essa ideia que a gente tinha tradicional, né, com do missionário de só fazer teologia e trabalhar com Bíblia e violão, né, como a Cris falou, você tem lugares hoje que você nem pode entrar, assim, né, países, mas se você for, por exemplo, um engenheiro, um profissional de alguma área, essa área de TI, por exemplo, né, então você isso é uma ferramenta. Então, às vezes, tem pessoas que, elas estão assim, né, fazendo um monte de coisas lá, atarefadas, e Deus fala para elas saírem, deixar tudo e ir, né, para determinado local. Mas tem, às vezes, umas que aí a gente acaba pegando isso como se isso fosse padrão para todo mundo. Mas, às vezes, tem aquele tipo de gente que, para você ser um missionário, você vai precisar, voltar a estudar. Você vai precisar, de repente, desenvolver uma profissão, né,
um dom, uma habilidade, e para que você possa servir o reino de Deus, porque aquele é o seu dom, aquela é a sua vocação. Então, acho que o mais importante para você servir, se você quer, seja sendo missionário ou não, missionário, assim como eu digo, em tempo integral, ou, né, ligado a uma agência, ou não, mas se você perceber onde que está o meu dom, né, porque aquele que Deus te colocou na sua vida como dom, isso vai ser ferramenta, né? Isso vai ser a sua ferramenta para você abençoar a terra, para você cultivar a terra através daquilo. Muitas vezes a gente acha que, eu fui chamado para missões, eu queria tanto fazer arquitetura e agora está tudo por água abaixo. Deus acabou com o meu sonho. E eu conheço um monte de amigos que são arquitetos e beleza, estou formado em arquitetura, maravilha, agora eu vou ser missionário na Índia. Eu vou construir projetos arquitetônicos na Índia, na China, sei lá, entendeu? Então, assim, essa percepção é que o jovem hoje precisa ter. Então, muitos dos jovens hoje estão... Eu estava lendo uma reportagem recentemente de um amigo, e ele está na Tailândia, de 20 anos atrás, nós trabalhamos juntos, e ele escreveu uma carta, que as pessoas liam a carta, as pessoas começavam a chorar. E muitas pessoas, eu li os comentários dos amigos deles, e a maioria estava pedindo perdão. Porque eles estavam falando, a gente está vivendo mesmo, a gente perdeu o rumo, a gente está vivendo uma vida no mundo, né, Netflix, cinema, né, toda a diversão, e a gente perdeu, porque ele estava falando, o texto dele fala o seguinte, que hoje, cada vez menos pessoas se dispõem a ir ao campo missionário e ficar lá. Às vezes você tem equipes de curto prazo, isso tem muito, mas isso não vai tocar nada, porque você vai lá, tem gente que vai lá para a África, vai lá para Moçambique, fica um mês em Moçambique, aí depois volta como se fosse um missionário. Então, assim, mas a missões precisa de gente que vai com caixão, que carrega o caixão junto, que vai para ficar, longo tempo. E às vezes, esse mundo moderno, isso tem sido cada vez menos comum, né? Por quê? Porque as pessoas não estão querendo abrir mão dos seus confortos. E a profissão, muitas vezes, é uma dessas. Só que se eu descobrir que a minha vocação ela pode ser exercida em qualquer lugar do mundo, então eu não tenho barreira. E isso é um entrave que às vezes está na... Isso tem até um problema teológico, eu acho, né? Que acaba travando muita gente. Então, isso é muito importante. Meus amigos, que professores não tinha jeito de ser outra coisa, né? Falamos de todos os assuntos que são importantes para esse momento, para você que se sente vocacionado, você que é um vocacionado. André e Cristina, eu vou deixar os links, tá? Da Voz que Clama e da Oficina de Famílias, para o pessoal conhecer mais. E assim como eu fiz semana passada com o Rogério, de um país fechado, que a gente não pode falar o nome, eu me autoconvidei para ir lá registrar o trabalho dele. Agora eu estou me autoconvidando para passar um tempo com vocês, falar do Voz que Clama, mostrar o trabalho sendo feito, da Oficina de Família também. É só essa pandemia passar e a gente vai estar junto. Sim, sim, podemos sim. Estamos, assim, de braços abertos. Legal. E para a gente fechar mesmo, manda um recado para esse pessoal mais novo, ou para os mais velhos também, que ainda não foram e precisam ir, porque o campo precisa. Eu queria, assim, incentivar as pessoas que estão querendo ir para missões a desenvolver algumas coisas antes, sabe? Desenvolve esse relacionamento seu com Deus, que você consiga ouvir bem Ele, porque isso que vai te sustentar quando você está no campo missionário, né? Quando você não entende ninguém, porque a língua está difícil, a cultura é diferente, você vai encontrar força nesse lugar de oração. E quando você já tem esse relacionamento com ele bem forte, assim, fica muito mais fácil você entender os caminhos que Deus prepara, né?
E desenvolve também aquilo que você já carrega contigo, né? Igual que eu falei, aquela caixa de ferramentas. Começa a entender quem você é, quais são os seus dons, desenvolve isso. E Deus vai te usar de formas que você nem consegue imaginar. E eu acho que, assim, missões é algo muito, muito maravilhoso. É uma aventura, não tem nada a ver com essa coisa de só sofrimento, só solidão, só, assim, né, seguidão. Às vezes a pessoa acha que o missionário vai morar no deserto, né, sozinho lá, vai falar só com algumas pessoas. Mas eu acho que é uma aventura mesmo, é muito rico, ser missionário. Só posso indicar, e também um casamento transcultural é perfeito para isso. Então, acho que eu queria deixar essas dicas assim, né? E procura sempre ouvir o que Deus está falando contigo. Eu queria falar, o que eu queria deixar assim, complementando, né? Seria um complemento junto com o que a Cris falou, principalmente essa questão de você ouvir Deus. E eu queria, assim, algo que eu poderia deixar para essa geração, sempre os jovens, é não se perca nessa poeira cósmica, né? Nessa confusão que a gente está vivendo hoje, né? No mundo. Não se. Você que é cristão, né? Você que sente que Deus tem algo para você, você mergulhe nisso mas vá com o coração inteiro, vá com aquilo, com tudo que você tem, com os dons que Deus te deu. Eles não foram dados por acaso, né? Que seja ele qual for, da pintura, a arte, a ensino, né? Que seja lá que área for. Então vai por inteiro, né? E pensando nisso que a Cris falou de ouvir Deus, né? E também pensando que você não vai conquistar o mundo em 3 anos. Vai ser um processo, vai levar um tempo, né? Então era isso. Então tenha muita paciência. É isso que eu diria. Para a geração antiga, a geração, né, que já está passando, você que talvez está pensando já em aposentar, em deixar, sei lá, um pastor que quer voltar do campo, né, não tem aposentadoria na Bíblia. Então, talvez é uma hora de você começar a mentorear as novas gerações, de você começar a deixar o campo, talvez, mas você não deixa o chamado, você continua enviando outros, você continua encorajando outros. Então, não seja uma pessoa que fecha a porta de um jovem, mas seja alguém que abre caminho, seja alguém que já foi na frente, que já teve autoridade, que tem autoridade, e usa essa autoridade para abrir caminho, para lançar outros, não para empurrar eles, né, para baixo, não para derrubar, mas para impulsioná-los, porque você ganha, o reino ganha, essas pessoas ganham e Deus é glorificado na terra. Né? Então é isso que eu queria para dizer. E a geração antiga também, antes que eu me esqueça, não despreze aqueles que vieram atrás de você. Não queira começar tudo do zero. Né? É isso que eu queria dizer. Amém. Pessoal, então não esqueça de seguir nossa página tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube e nas plataformas de podcast que você preferir, a gente está lá, do Emissione. André, Cristina, um abração, fiquem com Deus e até a próxima, hein? Até a próxima, amigo. Um abraço.